Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira da terceira semana do tempo comum. Juntos estamos aqui em torno da Santa Palavra de Deus, suplicando ao Espírito Santo que a Palavra nos ilumine, nos eduque, para fazermos a vontade do Senhor. E eu agradeço a sua companhia aqui no nosso canal do YouTube, ou por meio da Rádio Maria, ou ainda por meio das plataformas de podcasts. Muito obrigado por nos acompanhar e hoje vamos descobrir quem é o mais forte que vence Satanás, vence o poder maléfico do inimigo de Deus. O texto do Santo Evangelho de hoje é de Marcos capítulo 3, versículos 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que Jesus estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito impuro. Minhas irmãs e meus irmãos, como vocês percebem, o texto do Santo Evangelho de hoje, mais uma vez, apresenta uma tensão forte entre Jesus e os mestres da lei. E a temática, o objeto da tensão, o Evangelho de hoje, é porque os mestres da lei chegam ao cúmulo de acusarem Jesus de estar possuído por Beelzebu. Beelzebu era um ídolo, o deus de Ecrom, uma cidade da antiga Filisteia, um ídolo pagão. Acusam Jesus de estar possuído pelo demônio e que, ilogicamente, pelo poder do demônio, ele estaria expulsando o demônio. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. É algo completamente ilógico, é estúpido, é um raciocínio verdadeiramente de asno, de gente estúpida. Jesus então lhes fala em parábolas e utiliza inicialmente duas imagens: a imagem do reino e a imagem da casa, da família. Se um reino está dividido contra si mesmo,
Pensemos, por exemplo, no exército da Babilônia. De repente, o exército da Babilônia se divide ao meio e começa a brigar entre si. Ora, aquele reino dividido ao meio, exército brigando contra o próprio exército da Babilônia, dentro de pouco tempo, o reino estará destruído, porque está dividido. Se uma família estiver dividida, brigando metade contra metade, em pouco tempo esta família estará destruída. Jesus então conclui no versículo 26. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. É um raciocínio lógico bastante elementar. Em seguida, Jesus utiliza a imagem do homem forte. Aqui é importante que vocês olhem na Bíblia de vocês, em Marcos, capítulo 1, versículo 7. Marcos, capítulo 1, versículo 7. Ali se diz que Jesus é o mais forte. O mais forte. No evangelho de hoje aparece o homem forte. Esse homem forte, que aparece no trecho do evangelho de hoje, no versículo 27, é símbolo de Satanás. Jesus então utiliza a seguinte imagem. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Na mentalidade de Jesus, na mentalidade da época, Satanás tem poder? Tem. Ele é o homem forte. Porém, Jesus é o homem mais forte. Mais forte. Eschiroteros. O mais forte. É Jesus, o mais forte, que vence Satanás, o homem forte. E retoma os seus bens. É muito bonita essa imagem. A tarefa libertadora, a missão libertadora de Jesus é exatamente retomar aquilo que Satanás roubou, aquilo que o poder maléfico, segundo a mentalidade da época, havia tomado, havia resgatado, havia saqueado dos filhos e filhas de Deus. Jesus então é o mais forte, que amarra Satanás, entra na casa dele e retoma os bens que o poder do mal havia saqueado. É uma imagem, segundo a mentalidade da época, mas muito interessante. É um modo de dizer que Jesus tem controle sobre o mal, sobre o espírito maligno, sobre a doença. Há um confronto, há uma tensão e um embate entre Jesus e os espíritos impuros, a quem eram atribuídas muitas coisas no tempo de Jesus. Finalmente, o tema do pecado contra o Espírito Santo. Tudo será perdoado aos homens, exceto o pecado contra o Espírito Santo. E que pecado é esse? Jesus explica no último versículo. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. O pecado contra o Espírito Santo, fundamentalmente, é não reconhecer a graça de Deus. O pecado contra o Espírito Santo é não perceber a força generosa, fecunda e eficaz da ação salvífica e libertadora de Deus, atuando por meio de Jesus Cristo. Toda a missão de Jesus realiza-se pelo poder do Espírito Santo. Todos os pecados serão perdoados, exceto esta soberba, a empáfia, a arrogância, a autossuficiência de não abrir-se para a graça, de não experimentar a salvação operada por Jesus, de não somente não reconhecer que é Jesus que está atuando pelo poder de Deus, mas, pior, ainda por cima,
atribuir a Satanás aquilo que de fato é obra de Deus, atribuir ao maligno o que na verdade é obra do Espírito Santo. Nem sempre nós percebemos o agir salvífico de Deus. No seio de nossas comunidades, quanta divisão. Às vezes estamos lutando internamente, dentro de comunidades cristãs, partidos, divisões, na verdade, são reinos divididos. A grande graça que nós queremos pedir a Deus neste dia, exatamente a graça da unidade, a graça da comunhão, a graça da partilha, a graça do reconhecimento do agir salvífico e generoso de Deus. Vamos então resumir um pouquinho as ideias fundamentais do texto do Evangelho de hoje. Então, o texto de hoje parte de uma acusação grave. Eles acusam Jesus de estar possuído por um espírito impuro e de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. Como disse, Beelzebu é um ídolo, deus de Ecrom, da antiga Filisteia. A essa acusação, Jesus responde com dois raciocínios lógicos. O primeiro é muito simples. Se um reino ou uma família estiverem divididos, eles se destruirão sozinhos. O segundo raciocínio é mais complexo. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. No contexto do Evangelho de Marcos, o homem forte simboliza Satanás, como eu disse. Jesus é apresentado como o mais forte, em Marcos capítulo 1, versículo 7. Jesus, que é o mais forte, amarra o homem forte e toma posse daquilo que o espírito impuro imaginava possuir, a liberdade do ser humano. Se Jesus expulsa Satanás ou o amarra e vence, pelo poder de Satanás, ora, a derrota seria absolutamente grandiosa. Desses raciocínios lógicos, passa-se a um raciocínio teológico, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os doutores da lei não somente não reconhecem que Jesus age em nome de Deus, como também acham que ele está possuído por um espírito mau. A soberba e a autossuficiência são o pecado contra o Espírito Santo, exatamente porque o Espírito é amor, é perdão e é comunhão. Abramo-nos à graça de Deus e permitamos que Deus realize a sua obra em nós e em nossas comunidades eclesiais. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.